vamos ver daqui a pouco o vídeo do professor José sobre a Viviane Barsi. Mas vamos lá para o 247, que tem o querido Marco Aurélio de Carvalho, coluna da Mônica Berra, um dos defensores de Lulinha. Dizendo que uma parte da Polícia Federal, que está nas investigações sobre a questão do INSS, decidiu aí, ou quer fazer uma prisão preventiva do Fábio Luiz, filho do presidente, né? Sem apresentar nenhum motivo. E outra metade diz ao ministro que não, ao ministro Mendonça, André Mendonça, de que são contra, né? Metade diz que é a favor, metade diz que é contra. Eu vejo esse momento que nós estamos vivendo muito complicado, porque nós estamos vendo cenas de vazamentos que estão ocorrendo da mesma maneira que a gente assistiu durante a Lava Jato. E isso é muito preocupante, porque eles vão pensando coisas e vão passando para os mesmos jornalistas, né? É uma repetição de uma cena que a gente conhece. Mas, de qualquer maneira, eu queria falar com o Marco, né, que está ali advogando para o Fábio Luiz. Como é que vocês receberam essa informação e o que vocês têm a dizer? Recebemos com perplexidade e indignação. Não havia motivos nem sequer para quebra de sigilo. O Fábio não era investigado. Eu tenho dito que esses vazamentos criminosos do sigilo do Fábio, né, cuja quebra foi pedida pela Polícia Federal e foi defendida pelo Supremo, são reveladores de que ele não teve nenhuma participação direta ou indireta com os malfeitos que estão sendo investigados no bojo da CPI do INSS. Então, para ser bastante franco, nós estamos conseguindo produzir uma espécie de certificado de idoneidade em relação ao Fábio, em que pesem as manipulações, né? Nós sabemos que movimentação não quer dizer volume de recurso do ponto de vista digamos, objetivo, né? Eu dizer que eu movimentei 19 milhões não quer dizer que eu tinha 19 milhões na conta, né? Essa movimentação pode ter sido resultado de uma movimentação 3, 4, 5 vezes menor. Falta, gente. E é absolutamente compatível com tudo que ele declarou ao fisco. Importante dizer que o Fábio recebeu a herança da dona Marisa, um valor, enfim, né, de 1 milhão e pouco, alguma coisa nesse sentido. Além disso, recebeu uma antecipação de legítima do presidente Lula e também recebeu o resultado da venda da sua empresa, da Game Corp e da Play TV. Inclusive empresas, a bem da verdade, que foram ampla e profundamente investigadas na época da Lava Jato. Não se achou, naquela época, absolutamente nada contra o Fábio. É curioso que a gente ainda convive com aquelas manchetes, né, falando do Fábio, super empresário, e ninguém teve a dignidade, né, tirando, claro, espaços como esse, né, de um jornalismo honesto, independente, autônomo, mas ninguém teve a dignidade de publicar que o resultado final daquelas investigações da época revelou que não havia nenhuma irregularidade sobre essas empresas. O fato é que elas foram vendidas. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, se você tem 100 mil reais numa aplicação Itaú, estou dando um exemplo, tá, hipotético, né, e você baixa para uma conta do Banco do Brasil, o COAF lê que essa movimentação é de 200 mil reais. Se depois, por qualquer que seja o motivo, você precisa baixar essa aplicação para pagar boletos por conta de uma eventual dificuldade, tirando, enfim, né, um recurso que você tinha destinado a investimento, ele lê que você tem 300 mil reais. Então, para você ter uma ideia como tem manipulação nisso, né? E a manipulação, inclusive, criminosa, porque parte da imprensa pegou alguns dados, como, por exemplo, do Jonas Suassuna, quero aqui dizer, quero aproveitar, enfim, e agradecer por esse espaço, dizendo que ele dava uma mesada para o Jonas Suassuna. Não sei se você lembra quem era esse personagem. Na época da Lava Jato, o Fábio foi acusado de usar o Jonas como uma espécie de laranja. Disseram que o apartamento onde o Fábio morava, na verdade, era do Jonas. Ora, essas revelações agora comprovam exatamente o contrário. Esse vazamento criminoso que foi feito, enfim, para um determinado específico portal, revela o contrário. Porque o valor que foi depositado na conta do Jonas, ele é decorrente de um contrato de aluguel. Olha a gravidade, né? Olha o que nós estamos vivendo. Então, em suma, para dizer de forma bastante objetiva, não havia motivo nem sequer para quebra de sigilo, para deixar claro. Entretanto, essa quebra de sigilo acabou sendo conveniente e oportuna, porque ela foi reveladora. Reveladora de que o Fábio não tem nenhum relacionamento direto ou indireto com os malfeitos que estão sendo investigados no bojo da CPI e do INSS. Então, o que se espera agora da Polícia Federal, evidentemente, não é um pedido de prisão, mas é um pedido de arquivamento. Nós não queremos, para ficar claro, que o Fábio esteja acima da lei, mas nós não podemos permitir que ele... E a diferença de tratamento entre o presidente Lula e o presidente Bolsonaro e os seus filhos, ela é colossal, ela é continental. O Bolsonaro disse que não ia esperar que ferrasse na família dele para poder trocar o diretor da Polícia Federal. E cumpriu a promessa dele. Ele trocou 5 vezes o diretor da Polícia Federal, trocou vários superintendentes da Receita Federal, interferiu em investigações da CGU. O presidente Lula, ao contrário, disse: eu quero garantir investigações autônomas, independentes e que, claro, sigam os ritos legais. Não quero ninguém acima da lei, mas também não quero ninguém abaixo dela. O filho do Bolsonaro foi se esconder, um deles, na Disney. O outro foi se esconder atrás de um mandato parlamentar de uma loja de chocolate. O Fábio Luiz, ao contrário, antes do pedido de quebra, se colocou à disposição do juízo para prestar todo e qualquer esclarecimento. Então nós estamos diante de uma oportunidade também de acabar com esse discurso criminoso da oposição, que tem circulado nas redes com apoio de parte da imprensa a respeito da honra e da dignidade do Fábio.
Marco, eu sei que você tem uma reunião, mas eu queria que o Aquiles fizesse uma questão rapidinho aqui, se você puder. Não, acho que já foi bastante esclarecedor. Aí eu queria só que você reforçasse, Marco, se você puder, essa coisa do vazamento criminoso, que depois foi anulado pelo ministro Flávio Dino, mas o estrago já estava feito. Porém, como você destacou aí, dentro desse estrago, trouxe informações também que reforçam a inocência do Fábio Luiz. É esse o entendimento ou estou me equivocando? Te agradeço pela pergunta, que vai me permitir ser ainda mais objetivo. O advogado costuma ser bastante prolixo e peço perdão a você e à nossa audiência. É exatamente isso. Embora criminosos, eles são reveladores. Eu disse agora há pouco para um colega, né? Obrigado, e acho querida. que talvez essa figura de estilo represente bem, né, o sentimento que nós, advogados, que olhamos os autos temos sobre o processo, é que a oposição achava que tinha uma bala de prata, né, contra o governo e contra o Fábio. Por quê? Porque em relação a ele sempre teve uma presunção de culpa. Ninguém nunca se debruçou sobre os processos para analisar se ele tinha ou não responsabilidade. As pessoas tinham em relação a ele uma má vontade, uma presunção de culpa. Mas se isso era uma bala, não era de prata, ou era de festim, ou para nós que estamos chegando nos 50 anos, uma bala soft, né, professor? É aquela bala que engasga, né, que faz com que a gente engasgue, a bala matadora, né? Então, essa vai ser uma bala soft na garganta da oposição, eles vão se engasgar. Não tem absolutamente nada contra o Fábio. Ele não tem relação direta ou indireta com absolutamente nada que tenha a ver com o INSS, para ficar claro. Portanto, nós queremos, enfim, que esse inquérito seja arquivado. Esse é o nosso pedido, o nosso desejo e a fundamentação farta para isso, né? Esse pedido de prisão eventual talvez seja fruto de um desejo de parte da polícia que foi capturada por interesses políticos e eleitorais, né? O país está em disputa e as instituições também. O presidente Lula devolveu as instituições brasileiras para o Estado brasileiro, que foram capturadas pelo governo Bolsonaro por interesses políticos e eleitorais. Polícia Federal, CGU, Receita Federal. O presidente devolveu essas instituições de Estado ao Estado brasileiro. É disso que se trata. Nós estamos vivendo uma disputa que se reflete da sociedade para as instituições. Então, parte da polícia continua atuando de forma criminosa e clandestina. E nós vamos denunciar, já fizemos representação para apurar esses vazamentos criminosos que acabaram trazendo para a gente uma certa tranquilidade. São reveladores. Mas muito obrigado, prazer falar com vocês. Eu agradeço a sua presença. Só quero saber uma coisinha bem rápida. Vocês vão pedir uma perícia nas contas para provar isso? Sim. Nós fizemos, enfim, uma análise, porque, a bem da verdade, esses dados que vazaram chegaram na mão da imprensa antes de chegar para a gente. O que nós tínhamos eram os extratos do Fábio. Desde o começo, seguindo a recomendação do presidente Lula, o Fábio se colocou à disposição para prestar esclarecimentos e mandou para a gente todos os extratos de 2020 para frente. Ele está absolutamente tranquilo e sereno. Quer prestar esclarecimentos e fará isso no momento oportuno para a autoridade competente. Nós vimos esses extratos e não apuramos nenhuma irregularidade. Entretanto, depois disso, vocês acompanharam, vazaram os chamados RIFs, são os relatórios de informação financeira, são um pouco mais detalhados, e nós recebemos esses relatórios da imprensa, eis a ironia, né? Estamos analisando e vamos precisar de ajuda, evidentemente, pericial, para dar um atestado, né, de autenticidade às nossas conclusões, embora a própria polícia, com toda franqueza, e esse jornalismo, entre aspas, investigativo, que está buscando esses extratos, não tenha chegado a nenhuma conclusão. O Fábio está nu, né, diante de todas as autoridades há mais de 4, 5 dias e não acharam absolutamente nada contra ele. Ou seja, frustrante, né, do ponto de vista dos acusadores. Frustrante para eles, né? E para a gente acaba sendo tranquilizador. É isso. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!